Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa viagem pelo século XIX. Agora, espero que antes de assistir esses vídeos, vocês tenham assistido às considerações do professor Giló, né? Nosso amigo, irmão, que ajuda aí na disciplina, que fez importantes considerações para que a gente possa entender a esfera político-social do século XIX. Isso é fundamental para a gente entender o surgimento de teorias e de grandes nomes da ciência. Vou iniciar aqui a compartilhar a tela, então. Bom, nós vimos na aula passada já figuras importantes, né, da ciência, destacando aí o Lamarck, que deu o pontapé para que a gente pudesse discutir evolução. Não sei se vocês repararam, mas até aqui nós falamos bastante de cientistas, de pesquisadores, sobretudo franceses, né? Porque a França era notavelmente o berço da história natural naquele momento. Inclusive, o Museu de História Natural de Paris, o mais importante, onde a biologia se consolidou. Mas agora, nessa segunda parte, eu quero destacar um pouco a figuras da esfera inglesa, né? Os ingleses que foram tão importantes para a consolidação do estudo das ciências naturais e da evolução das espécies. É claro que nós temos aqui a figura importante do Charles Darwin, mas também quero destacar os trabalhos de Philip Sclater, Joseph Hooker e, sobretudo, na aula de hoje, falar de uma das figuras mais importantes e, ao mesmo tempo, mais negligenciadas da história da ciência, que é o naturalista Alfred Russel Wallace, extremamente importante. Bom, vamos lá então. Primeiro, chamar a atenção do Philip Sclater. Sclater deu grandes contribuições, sobretudo no estudo da fauna que se chamava exótica, ou seja, da fauna de outros países. Vamos lembrar que os naturalistas já estavam viajando pelo mundo, muitos trazendo muitas novidades, permitindo um conhecimento mais profundo, sobretudo da fauna tropical. E o Sclater fez importantes obras sobre isso, né, como ornitologia exótica, a descrição de novas e raras espécies, né? Tem um trabalho muito interessante, um artigo muito interessante sobre os ibis, que é um grupo muito interessante de aves, mas também falou de ornitologia da Argentina, aqui na América do Sul, e também falou de antílopes da África, né? Sclater, então, foi um importante ornitólogo do século XIX. Ele descreveu mais de 1.000 espécies de aves, aí estão algumas figuras feitas, publicadas por ele, né? Visitou os Estados Unidos em 1856, então também viajou. Entre 1866 e 69, publicou o Ornitologia Exótica. Em 1873, um livro sobre nomenclatura de aves. Entre 1888 e 89, o Ornitologia Argentina, e entre 1894 e 1900, o livro sobre os antílopes, né? Sclater tem uma importante contribuição à biogeografia, já que em 1858 ele publica um artigo que divide o planeta em 6 regiões biogeográficas baseadas na ocorrência de aves endêmicas, que são aves que só ocorrem nesses locais, né? Essa é uma citação importante dele, né? Pouco ou nenhuma atenção é dada ao fato de que duas ou mais dessas divisões geográficas determinadas podem ter relação muito mais estreita entre si do que com uma terceira. Isso é muito interessante, porque até então não se conhecia o movimento dos continentes, não se conhecia a Pangeia, mas ele já, estudando a biodiversidade, entendeu que poderiam haver conexões surpreendentes no passado, né? Isso é uma das evidências fortes que nós temos sobre o movimento dos continentes,
sobre a Pangeia, que vai ser descrita só no século XX, né, na primeira metade do século XX. Muito importante, então, porque essa ideia biogeográfica já vinha se consolidando por outros nomes, né? O próprio Humboldt já tinha dado pistas sobre isso, o Buffon, enfim, grandes nomes da história natural se preocupavam em entender esses padrões de distribuição, mostrando que a natureza tem uma organização, né? As espécies não estão distribuídas aleatoriamente e elas reforçando o princípio de que elas estão intimamente conectadas com os ambientes onde ocorrem. Isso é fundamental para a gente ter a liberdade de pensamento sobre transformismo ou evolução. Mas eu queria destacar uma figura muito importante na aula de hoje, né? Alfred Russel Wallace, que nasceu em 1823 e morreu em 1913, né? Quase 90 anos praticamente. Wallace talvez seja uma das figuras mais negligenciadas na ciência, principalmente aqui nos trópicos, né? Porque ele é pouco citado. Muito provavelmente vocês não ouviram falar dele nas aulas de ciência e biologia do ensino médio, né? Mas o Wallace é tão importante para a ciência que um período científico entre 1860 e 1960 recebe o nome dele, é conhecido como período Wallaceano, né? O Wallace ele é considerado um dos pais da zoogeografia, então, diferente de autores anteriores, ele se dedicou ao estudo da zoogeografia, né, dos animais, e ele é também um dos formuladores da famosa teoria da evolução. Para muitos historiadores, ele é, inclusive, o principal formulador da teoria. E por que ele não aparece, então? Por que ele não é tão citado? Há razões para isso, vamos tentar descrever. O Wallace, então, se desenvolve num período extremamente importante. Esse período conhecido como período Wallaceano, que é o da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, nós temos avanços fundamentais nas ciências naturais. Por exemplo, já tínhamos aqui uma estimativa melhor da idade da Terra, ou seja, a Terra era muito mais antiga do que se acreditava, né? Havia um melhor entendimento sobre como a natureza funciona, os continentes e os oceanos, e também um melhor entendimento sobre os mecanismos de dispersão e diversificação de espécies, né? Então, tinha um cenário extremamente de, de possibilidades que ajudavam a gente a ter novas ideias, né? A ciência, principalmente o estudo da história natural, tinha avançado bastante nesse período, né? O Wallace ele nasce numa família muito pobre, né? E tem que trabalhar desde sempre. A história de vida de Wallace é muito sacrificante, né? Mas ele, desde cedo, se dedica ao estudo das ciências naturais e ele tem a sorte de se tornar amigo de um outro grande naturalista inglês, o Henry Walter Bates, e eles, então, juntos, resolvem viajar ao Brasil em 1844. O Wallace sobrevivia de coletar animais na natureza e vendê-los aos museus, aos centros de pesquisa europeus, né? Então, esse era o papel dele. E é claro que, ao buscar esses animais cada vez mais raros, mais valiosos, o Wallace vai ah, ah, conhecer, mesmo não tendo uma formação acadêmica, é importante citar isso, conhecer a natureza, de fato, como ela funciona. Me reporto mais uma vez àquela famosa frase do Buffon, né? A natureza se mostrará àqueles que aprenderem a ler a sua linguagem, algo mais ou menos assim. E o Wallace, como ninguém, leu a linguagem da natureza. Vir ao Brasil em 1844 era uma grande oportunidade, né? Junto com Bates, eles então conheceram a Amazônia,
viajaram pela Amazônia, né, aqui mostrando então um pouco do período que eles permaneceram no Brasil, né? O Wallace ficou entre 1848 e 1852, ele retorna ao Brasil. É, deixa eu só fazer uma pequena correção. Eles se conheceram em 1844 e viajaram ao Brasil em 1848. Essa que é o fato. Então, eles viajaram juntos até um determinado ponto da Amazônia, quando o Wallace decide ir mais ao norte e Bates mais ao sul, ah, na, quando se divide ali no Rio Amazonas, né? Como eu estava dizendo, o Wallace permanece no Brasil até 1852, enquanto Bates permanece mais tempo, até 1859, dando importantes contribuições ao conhecimento da fauna brasileira, principalmente dos insetos brasileiros, das borboletas. Bates vai descrever o famoso mimetismo batesiano, né, que vocês já estudaram, vão estudar em ecologia. Muito bem. É, e essa é a viagem, né? Esse é um dos mapas feitos pelo Wallace, né? Entre 1851 e 52, né? No Rio Negro, onde ele faz essas suas considerações, suas observações e produz esse material entre 1851 e 1852, né? Que é o último ano que ele permaneceu ali viajando pelo Rio Negro, mais ao norte do Brasil, chegando próximo à fronteira brasileira com outros países. Assim como os naturalistas do século XIX, e esse foi o tema do trabalho de vocês, né? Espero que vocês assistam as apresentações dos seus colegas e tenham percebido isso. Os naturalistas que vieram ao século XIX no Brasil, eles tinham um certo método, e isso acontece porque eles eram preparados anteriormente nas mesmas escolas europeias, né? Então, eles eram treinados não apenas para estudar a fauna e a flora brasileira, mas também para descrever hábitos ou a sociedade brasileira, como os povos se organizavam, a cultura, a culinária. Então, nós vamos ver nos relatos dos naturalistas é, que vieram ao Brasil no século XIX, não só uma descrição da fauna e da flora, mas também uma brilhante descrição da cultura, da culinária, das tradições do povo brasileiro ou do povo que estava no Brasil no século XIX. Por isso, o Wallace vai escrever, por exemplo, livros sobre as palmeiras da Amazônia, publicado em 1853, inclusive mostrando como essas palmeiras serviam para a produção de materiais, né, de instrumentos, como esse cesto que está aí na figura. E ele vai, ah, no livro A Narrativa de Viagem à Amazônia ao Rio Negro, né, eh, e com o encontro com as tribos nativas, ele vai descrever claramente como eram essas populações indígenas, não só, repito, descrevendo a fauna e a flora, mas descrevendo também aspectos das sociedades indígenas brasileiras. Mas a vida de Wallace é marcada por uma grande catástrofe, né? Quando retornava à Inglaterra em 6 de agosto de 1852, o navio que ele estava naufragou, né? Teve um incêndio e ele sobrevive, né? Ele sobreviveu, assim como a tripulação, mas o Wallace perdeu todas as suas informações e todas as suas anotações, todos os espécimes que ele havia coletado e pretendia vender aos museus e aos centros de pesquisa até para arcar com as suas despesas, né? Como eu falei, o Wallace não tinha uma vida econômica privilegiada. Essa história é marcante, né? Mas não inibe o interesse de Wallace. Na verdade, no primeiro momento, sim, o Wallace ficou inibido, não queria mais viajar pelo mundo, mas a própria necessidade econômica o fez mudar de ideia e ele parte para uma segunda expedição, anos depois, só que agora
ele viaja para a Ásia, né, para a Malásia, para o arquipélago malaio, e ele ali se estabelece por um longo período. E essa segunda viagem, que vai ocorrer entre 1854 e 1862, é que marca definitivamente a vida de Wallace como um grande naturalista da história, né? Porque foi ali, descrevendo aqueles ambientes de ilhas extremamente isolados, com uma fauna muito característica, no Sudeste Asiático, que ele começou a perceber algo que ninguém até então havia visto com clareza, que eram os processos, como os processos de especiação ocorriam, ou seja, como os processos de formação de novas espécies poderiam ocorrer. Então, ele vai publicar livros sobre orangotangos e aves do paraíso. Na verdade, o que motivou muito o Wallace a ir para o Sudeste Asiático era a procura das aves do paraíso, consideradas as aves mais bonitas do mundo até hoje por muitos, né? E nessa viagem, o Wallace tem uma percepção muito interessante, né? Ele visita a região de Bali, na Ásia, e essa região, ele encontrou um cenário muito curioso. Ele conseguia, num espaço geográfico muito pequeno, observar duas ilhas que tinham faunas muito diferentes uma da outra, e uma mais parecida com as ilhas do norte, a outra mais parecida com as ilhas do sul. Isso permitiu até que ele estabelecesse uma linha que ficou conhecida como linha de Wallace, né, que dividia a região Indo-Malásia com a região Austro-Malásia, e despertou nele o interesse pela influência do isolamento geográfico para a formação de novas espécies. Isso foi fundamental. O que muitos atribuem ao Darwin lá com os tendilhões em Galápagos, na verdade, foi o Wallace que percebeu isso nessa importante região do planeta, né? Observando faunas muito distintas num espaço muito curto e fruto desse isolamento geográfico. Isso é tão brilhante, né, que o Wallace vai escrever 2 artigos que são marcantes. O primeiro, em 1855, Como são introduzidas novas espécies na natureza, onde ele, pela primeira vez, escreve esse processo de especiação. E em 1858, com o Darwin, né, ele escreve sobre a tendência das variedades a se afastarem indefinidamente do tipo original. São nesses 2 artigos que nós encontramos 2 importantes, ideias: a ideia do isolamento geográfico e a ideia da especiação. Como Wallace estava na Malásia e ele tinha conhecido Darwin era um pouco mais velho, né, a gente vai falar do Darwin depois, ele tinha conhecido Darwin antes de viajar à Malásia, ele então manda os seus escritos para o Darwin. E nós vamos ver depois que foi essa uma das molas propulsoras, um dos grandes incentivos para o Darwin publicar as suas ideias. Darwin ficou muito impressionado com o que o Wallace tinha escrito, e o próprio Darwin diz, né, o ensaio do Sr. Wallace era admiravelmente formulado e bem claro. O Wallace, então, mexe com a estrutura da história natural, sobretudo por suas ideias, repito, sobre isolamento geográfico e especiação, mas, acima de tudo, motivando Darwin a publicar os seus estudos e o seu livro depois, né? Então, em 1869, essa publicação é muito marcante, né? Mostrando, inclusive, relações entre o homem e a natureza, e o Wallace se notabiliza na biogeografia em 1876, quando ele publica o seu artigo sobre zoogeografia, né, sobre a distribuição geográfica dos animais, relacionando então espécies da fauna vivas e extintas, né, com a superfície da Terra, com a sua distribuição. O Wallace cria as regiões zoogeográficas, que nós, inclusive, utilizamos até hoje, né? A região paleártica, que pega Europa
Ásia e um pedacinho da África, a região neoártica, que pega Estados Unidos, Canadá e um pedaço do México, a região neotropical, que pega América Central, abaixo do México e América do Sul, a região etiópica, que pega a grande parte do continente africano, a região asiática, né, o oriental, que pega ali o sul, sul e sudeste da Ásia, e a região australásia, australiana, que pega a Austrália, Nova Guiné, Nova Zelândia, perdão, Nova Zelândia, aquelas ilhas da região. O Wallace, então, mostra como esse encadeamento é extremamente importante, e foi exatamente nessa região Indomalaia que ele percebe essas variações geográficas ou biogeográficas de forma muito clara, o que deu a ele essa percepção sobre como são introduzidas espécies na natureza, né? É, Vejam que o Sclater já tinha feito algo parecido, né? Há uma importante sobreposição entre as regiões geográficas de Sclater e Wallace principalmente para mamíferos, Sclater para aves, o que mostra como, de fato, essas regiões têm significado importante. E mostra coisas curiosas, como, por exemplo, uma similaridade grande entre a região neoártica e paleártica e a neotropical e a etiópica, ou seja, entre a América do Norte e a Europa e a América do Sul e a África, que é uma evidência importante para o fato dos continentes terem sido contínuos e conectados no passado, né? Então, esses estudos notabilizaram as famosas regiões zoogeográficas que nós estudamos até hoje, para entender os padrões de distribuição dos animais no planeta. E, por fim, o Wallace publica em 1880 um dos seus mais importantes livros, né? Ele publicou muita coisa importante, mas o livro Island Life, A Vida na Ilha, né? Os fenômenos e causas da ocorrência de faunas e floras insulares, né? Onde ele fala de questões ecológicas, geológicas, climáticas, e mostra como as ilhas o estudo em ilhas pode nos fornecer importantes considerações sobre a conservação da natureza, inclusive no mundo moderno. O Wallace mostra o efeito do tamanho da ilha, da heterogeneidade espacial, da sua origem e principalmente do seu isolamento. Graças ao estudo do Wallace em ilhas, obviamente ele não foi primeiro, a gente já viu outros naturalistas estudando ilhas, mas graças à consolidação desses estudos e desse livro, Island Life, o Wallace permite o surgimento de uma teoria, né, ou de uma linha de estudo, que é a biogeografia de ilhas, que até hoje é muito importante para a gente entender a natureza e a conservação da natureza. E em 1889, quer dizer, 9 anos depois, ele publica sua última grande obra, que é denominada Darwinismo. Nós vamos ver depois, em 1845 e 45, perdão, em 1859, o Darwin tinha publicado já A Origem das Espécies. E até hoje há uma discussão muito séria sobre se o Darwin copiou as ideias do Wallace. Como eu disse, o Wallace mandou suas ideias para ele, e o trabalho, na verdade, foi publicado como sendo uma obra em conjunto. Eu vou voltar a esse assunto depois. Então, muitos criticam, né, o fato da teoria de evolução ser muitas vezes conhecida como darwinismo. Mas o próprio Wallace reconhece esse termo ao publicar esse livro importante chamado de Darwinismo, onde ele expõe as suas considerações sobre seleção natural de forma muito clara, reconhecendo então a importância do Darwin para esse processo. Ou seja, essa briga que tentam estimular entre Darwin e Wallace, na verdade, nunca aconteceu, né? Tanto é que o Wallace vai ao enterro do Darwin, enfim, reconhece o protagonismo do Darwin, mas há ainda essa discordância de pensamento,
mas que o próprio Wallace, ao publicar o livro Darwinismo, reconhece a importância dos trabalhos do Charles Darwin. E aí, só como curiosidade, né, para a gente entender que ninguém é unânime, né, o Wallace tinha alguns lados, vamos dizer assim, que não era voltado à ciência. Né? Por exemplo, ele era contra a vacinação. Digo isso só para mostrar como ninguém é unanimidade, né? E a ciência é assim mesmo. A gente não precisa ser unânime nos nossos pensamentos. O que a gente precisa é respeitar as diferenças. Então, o Wallace, ele tinha essa crítica à vacinação, inclusive considerando ela perigosa, né, com registros, segundo ele, estatísticos aí, uma desilusão. E, por outro lado, também o Wallace tinha uma vertente, uma vida espiritual muito significativa. Né? Ele escreveu também sobre os milagres e o espiritualismo moderno. Essa foto, inclusive, é clássica, né? Que supostamente teria registrado a presença de um espírito perto de Wallace. Ficou famosa essa foto aí, que provavelmente nada mais é do que uma sobreposição de negativos, mas, enfim, a história é contada de outra maneira, e ele, então, ah, também se notabiliza no espiritualismo, né? Inclusive no espiritualismo moderno. Talvez isso tenha ajudado. Depois eu vou indicar um documentário, vou publicar no Cigar o link para um documentário que é fundamental que vocês assistam, que vai tratar em detalhes tudo isso que eu estou falando. E vocês vão ver que as ideias do Wallace surgiram no momento de ilusões ou em que ele aparentemente estava fora de si. Talvez uma contribuição na visão dele espiritualista. Né? Mas o Wallace também se preocupava com a natureza, né? E em 1898 publica O Século Maravilhoso, né? Os sucessos e suas falhas, falando um pouco da relação da natureza, ou da importância de se pensar na conservação da natureza. Essa é uma foto de Wallace já no final da vida, em meio a um ambiente natural onde ele tanto conviveu, prosperou e passou boa parte da vida dele. O Wallace morre no início do século XX, né, em 7 de novembro de 1913. Não teve um enterro pomposo como o próprio Darwin e está hoje sepultado em Broadstone, no cemitério Broadstone, na União, na Inglaterra, né, na, nas, na Inglaterra, no Reino Unido, né? E ali permanece, então, os seus restos, mas com um reconhecimento. Né? Na lápide dele está lá, Alfred Russel Wallace, naturalista, cientista, explorador, escritor, ah, ativista social, humanista, co-descobridor, né? Então ele descobriu junto da teoria de evolução por meio de seleção natural e fundador da ciência de zoogeografia, né? Então esse é um reconhecimento à carreira de Wallace que vem depois, mas que está muito aquém de quem foi o Wallace e do que ele representou para a história da ciência. Eu vou deixar aqui um link de um documentário chamado A Viagem Esquecida de Wallace, se eu não me engano, o nome é esse, que vocês precisam assistir. Né? Basta clicar na legenda do YouTube, que vai aparecer a tradução, as legendas em português. Esse documentário começa exatamente no momento em que ele está retornando do Brasil para a Inglaterra e quando ocorre o incêndio no navio, e vai descrever muito do trabalho dele no Sudeste Asiático, onde ele desenvolveu grande parte da teoria que nós chamamos de seleção natural
e principalmente, escreveu sobre coisas que o Darwin nunca chegou a perceber, como é o processo de especiação, do isolamento geográfico, influenciando na formação de novas espécies. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido a importância de Wallace e se interessem por conhecer um pouco mais da sua obra. Nos vemos na próxima aula. Vamos avançar um pouquinho mais, chegando ao final da nossa disciplina, falando da vida e obra do Charles Darwin. Um abraço, pessoal.